Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Introibat altare Dei. Iudica me Deus et ceni causa mea de gente non santa, abon iniquo et doloso erueme. Emite luce tu et veritate tua, ipsa me deduxerunt et deduxerunt in monte santum, et in tabernacula tua. Confidevos e vincitera Deus, Deus meus, quare tristes es anima mea, et quare conturbas me. Espere que eu conha tudo com filhos para vos meus Deus meu. Gloria Patri et Filio et Spiritus Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Introibat altare Dei. Ad Deo beatifica et benedicere. Adiutorium nostro in nomine Domini. Tu fecit cielo et terra. Confite Deo Onnipotente, Beata Maria, sempre Virgine, Beato Micaele Arcangelo, Beato Ioanne Battista, Sanctis Apostolis Peter et Paul, Omnibus Sanctis et Vobis Fratres, quia peccati nimicis cogitatione verba et opere, mea culpa, mea massima culpa, id eu preco Beata Maria, sempre Virgine, Beato Micaele Arcangelo, Beato Ioanne Battista, Sanctus Apóstolos Peter et Paul, Homines Sanctus et vos fratres, orare pro me ad Domino Deum nostrum. Miserável et omnipotens Deus, et remissis peccatus tuos, perduca contrita eterna. Amém. Eu, pecador, me confesso a Deus Todo-Poderoso, ao bem-aventurada sempre Virgem Maria, ao bem-aventurado São Miguel Arcanjo, ao bem-aventurado São João Batista, aos santos apóstolos São Pedro e São Paulo, a todos os santos e a vós, Pai, porque pequei muitas vezes por pensamentos, palavras e ações, por minha culpa, minha máxima culpa. Portanto, peço e rogo à bem-aventurada sempre Virgem Maria, ao bem-aventurado São Miguel Arcanjo, ao bem-aventurado São João Batista, aos santos apóstolos São Pedro e São Paulo, a todos os santos e a vós, Pai, que rogueis por mim a Deus, nosso Senhor. Misereatum vestor omnipotens Deus, et missis peccatis vesteris, perducat vos ad vita eterna. Amém. Indulgência, absolutione et remissione peccatorum nostrorum, triba nobis omnipotens et misericordias Dominus. Amém. Deus tu converso vivificabimus. Et Deus tua Ostende nobis Domini misericordia tua. et salutare tua nobis. Domine que salve oratione mea. Et declama Deus a eterna. Dominus vobiscum. Et con Espírito tuo. Oremos. Misericórdia.
Dominus vobiscum. et spiritu. Oremos. Deus, que nós, beatos apóstolos tuos, Simone et Iuda, ad insione tui nominis venire tribuisti, da nobis et oro gloria sempiterna, et proficendo celebrare, et celebrando proficere. Per Domino nostro Iesu Christum, Filho tu, qui tec vive et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amém. Celebramos hoje a festa dos apóstolos São Simão e São Judas. Meus irmãos, a cada um de nós foi dada a graça segundo a medida do dom de Cristo. É por isso que está dito: tendo subido ao céu, levou cativo o cativeiro, distribuiu dons aos homens. Ora, que significa subiu, senão que também antes tinha descido cá abaixo a terra? Aquele que desceu é aquele mesmo que também subiu além de todos os céus, a fim de encher o universo inteiro. A uns constituiu ele apóstolos, a outros profetas, ou ainda evangelistas, a outros pastores e doutores, coroando assim os santos para a obra do ministério, com vista à edificação do corpo de Cristo, até que cheguemos todos à unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, ao estado de homem adulto, à medida da estrutura perfeita de Cristo. Constituet eus principe super homines terra, memoris erunt nominis tui doni, pro pratibus tui nati sunt tibi fili, propteria populi confitebunt tibi. Alleluia, alleluia. Nidis honorati sunt amici tui, Deus nidis comportatus et principatus eorum. Alleluia. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: o mandamento que vos dou é este, que vos ameis uns aos outros. Se o mundo vos detesta, sabei que me detestou primeiro a mim. Se fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como, porém, não sois do mundo, e porque dele vos escolhi, o mundo detesta-vos. Recordai a palavra que vos disse:
O servo não é mais que o seu senhor. Se me perseguiram a mim, também vos perseguirão a vós. E se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Far-vos-ão tudo isto por causa do meu nome, porque não conhecem aquele que me enviou. Se eu não tivesse vindo e não lhe tivesse falado, não teriam pecado. Agora, porém, não se pode excusar de pecado. Quem me detesta, detesta também meu Pai. Se eu não tivesse feito entre eles as obras que mais ninguém fez, não teriam pecado. Agora, porém, depois de as verem, ainda por cima me detestam, tanto a mim como ao meu Pai, é para se cumprir a palavra que está escrita na sua lei. Detestaram-me sem motivo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora da Conceição, Nossa Senhora de Fátima, São Simão e São Judas, Santa Teresinha do Menino Jesus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então celebramos hoje a festa dos apóstolos São Simão e São Judas Tadeu. Vamos conhecer um pouquinho mais a vida desses dois grandes apóstolos de nosso Senhor, escolhidos por Cristo para continuarem a missão depois da sua partida desse mundo, e que tiveram a felicidade de ambos derramarem o sangue deles pelo nosso Senhor Jesus Cristo, pela Igreja, pela verdade. Simão, natural de Caná, pertencente à tribo de Neftali, o Zabulon, aparece nos Atos dos Apóstolos com o título honroso de zelador, zelotes. Outros o identificam com Natanael. Os gregos, os coptas e os etíopes, ou até com o esposo das bodas de Caná. Não deve ser confundido com o apóstolo São Simão, parente de nosso Senhor. Segundo os abissínios, foi São Simão apóstolo da Samaria e depois bispo de Jerusalém, onde morreu crucificado. Os gregos transportam sua atividade apostólica para as regiões do Mar Negro, o Egito, África, a Bretanha. Ainda outros afirmam ter sido apóstolo dos partas na Pérsia, onde teria sido martirizado. Relíquia deste apóstolo se encontram em Roma e na cidade de Colônia, na Alemanha. Os gregos e os coptas celebram sua festa em 10 de maio. Apóstolos todos, 3 Judas Tadeu, Tiago, o menor, e Simão, eram filhos de Cleófas, o Alfeu, e Maria, uma das santas mulheres que assistiram à morte de Jesus Cristo na cruz. Foi Judas, aquele apóstolo
que por ocasião da última ceia perguntou a Jesus Cristo por que se manifestava só aos apóstolos e não ao mundo. O divino mestre respondeu-lhe que o mundo não era digno das revelações divinas, por ser inimigo de tudo que é de Deus. Depois da descida do Espírito Santo, quando dos apóstolos cada um procurou seu campo de evangelização, Judas Tadeu se dirigiu para a Síria. Em 63, tomou parte no concílio apostólico de Jerusalém, que ele elegeu Simão, irmão de Judas, bispo e sucessor de Tiago Maior. Nicéforo e outros referem que Judas morreu em Edessa. Outros, porém, dizem que sofreu martírio na Pérsia. Acredita-se que os corpos desses dois apóstolos acham-se na Catedral de São Pedro, em Roma. De São Judas Tadeu existe uma epístola, a última das epístolas católicas, escritas no cânon dos livros sacros e reconhecidos pela Igreja. Esta epístola, segundo a opinião de muitos, Judas dirigiu-a aos judeus cristãos, judeus que se tinham convertido ao cristianismo da Palestina. É provável que tenha sido composta antes da destruição de Jerusalém, porque o apóstolo nenhuma alusão faz a tal catástrofe, o que seria estranhável se a tivesse escrito depois do ano 70. Prediz a condenação dos hereges, que com os anjos infiéis queimarão nas chamas vingadoras eternamente. Fala de São Miguel, guarda do túmulo de Moisés. Nela são exortados os cristãos de conservar a doutrina que receberam dos grandes mestres da Igreja, o que faz supor que esta epístola tenha sido escrita depois da morte dos outros apóstolos. Então temos aí uma breve história desses santos. Assim, é tudo muito resumido porque temos poucos documentos históricos aonde se apoiar para falar da vida desses primeiros santos da Igreja dos Apóstolos. Alguns são mais conhecidos, como São Pedro, São Paulo, São João. Outros conhecemos menos a vida deles, mas aquilo que a Igreja sempre ensinou, e que todos os apóstolos, com a exceção de São João, morreram, derramaram o sangue por nosso Senhor Jesus Cristo. Aquilo que nós sabemos que todos eles, depois do dia de Pentecostes, da descida do Espírito Santo, ali nasceu a igreja missionária, saíram pelo mundo para pregar o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Saíram para ensinar as verdades fundamentais que nosso Senhor nos ensinou, que nós rezamos no Credo dos Apóstolos. Tem esse nome, Credo dos Apóstolos, porque segundo a tradição foram eles que compuseram, cada apóstolo disse uma daquelas frases que está ali no Credo dos Apóstolos e que nós até hoje conservamos, que são as verdades fundamentais da nossa fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho. Então aqui nós temos, por assim dizer, o cerne do cristianismo, do catolicismo, e ali foi um ponto que eles se uniram antes de se dispersarem pelo mundo. Então temos essas verdades principais que nós vamos sair cada um pelo um lado do mundo até então conhecido para pregar, para ensinar, para levar essa boa nova, a boa nova que o Filho de Deus se fez homem, se encarnou, que morreu na cruz e que ressuscitou ao terceiro dia,
que subiu aos céus e que um dia há de voltar para julgar os vivos e os mortos. A cada um vai dar um prêmio. Para as pessoas que procuraram viver bem nesse mundo, a recompensa eterna. E para quem não viveu bem nesse mundo, quem não aceitou Deus e os seus mandamentos, a condenação eterna, a perdição eterna. E São Judas fala também disso na sua carta, exortando a nós cristãos a acolhermos o ensinamento dos mestres da fé e colocá-los em prática na nossa vida. Todos nós sabemos que a vida dos apóstolos no início foi uma vida muito imperfeita. Foi uma vida muito imperfeita. Todos nós conhecemos assim, e a beleza do Evangelho é que, e ali nós vemos também a veracidade do Evangelho, é que eles não procuraram esconder nada. Nos Evangelhos eles não vão esconder, por exemplo, a traição de Pedro, o primeiro Papa da Igreja. No Evangelho eles não vão esconder, por exemplo, a ambição, o pensamento mundano de São João e São Tiago, que queriam ocupar os primeiros lugares no reino de nosso Senhor Jesus Cristo. No Evangelho eles não vão esconder que eles abandonaram Jesus na hora que Jesus mais precisava deles, que eles negaram Jesus, que eles foram covardes e sumiram. Tudo isso nós encontramos ali nos Evangelhos, escrito por algum dos apóstolos e por outros que foram evangelistas, que vieram depois, como São Lucas e São Marcos, mas que tiveram como fonte daquilo que eles escreveram os próprios apóstolos, e eles não esconderam. E nós vemos na vida dos apóstolos um progresso na fé, um crescimento progressivo nas verdades da fé que nosso Senhor veio nos ensinar. E sobretudo vemos uma conversão dos apóstolos radical, depois que eles se encontraram com nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitado. A vitória de Cristo sobre a morte foi o que mudou profundamente aqueles homens. Ali foi a questão do encontro com a verdade, né? São João tinha visto Jesus morrer na cruz, e os apóstolos sabiam muito bem como ele tinha morrido. E depois do encontro com Cristo ressuscitado, assim, foi uma iluminação para aqueles homens. Eles entenderam que de fato aquele homem não era simplesmente um homem, mas era o Deus que tinha se feito homem para a nossa salvação. Entenderam que só um Deus é que poderia vencer uma morte tão violenta como aquela, e entenderam que não era possível passar o resto da vida deles negando a verdade, que não era possível passar o resto da vida deles fingindo que não tinham entendido aquilo que tinha acontecido. Entenderam que valia a pena seguir Jesus, que valeria a pena pregar o ensinamento de nosso Senhor, que valeria a pena sair por esse mundo anunciando a boa nova, Cristo, o Filho de Deus que tinha se encarnado para a nossa salvação, que valeria a pena falar da sua encarnação, da sua morte e da sua ressurreição e da sua subida aos céus, e que valeria a pena segui-lo até o fim, andar por todo o mundo pregando o Evangelho, e que valeria a pena também morrer por ele, como eles morreram, porque eles sabiam que como Cristo tinha vencido a morte, eles eram chamados a vencer a morte com nosso Senhor e ensinar para o mundo então conhecido o caminho que o homem tem para vencer a morte, para triunfar sobre a morte, o caminho para a verdadeira felicidade, o caminho para a verdadeira paz, o caminho para o verdadeiro amor, o caminho para a verdadeira vida, que é a vida eterna, que é o amor de Deus eterno, perfeitíssimo, e que esse caminho era aquele de aceitar Cristo, nosso Senhor, como Redentor, aceitar o batismo e viver os ensinamentos
da igreja. Então, cada vez que nós celebramos a vida de um apóstolo, quase todos eles, com a exceção de São João, nós nos vestimos de vermelho para lembrar, para recordar o sangue deles derramado por nosso Senhor Jesus Cristo, pela igreja, pela verdade, pela salvação das almas. E cada vez que celebramos a vida dos apóstolos também, nós rezamos a oração do credo. Depois do sermão, vamos rezar o credo, vamos cantar o credo, recordando as verdades principais da nossa fé católica, as verdades que são necessárias aderir, aceitar na nossa vida, crer e colocar em prática, para que um dia nós possamos chegar a viver com esses santos homens na casa do nosso Pai, na glória eterna, na Jerusalém celeste. Vamos pedir a Deus, nessa Santa Missa, que Ele possa suscitar, continuar suscitando apóstolos, para que possam, homens e mulheres, para que possam pregar o Evangelho, pregar a verdade, essa única verdade que é Cristo, essa única verdade que é nosso Senhor, que nos apresenta Ele mesmo como caminho, a verdade e a vida, para que os homens possam em Cristo encontrar um sentido para a vida, para que os homens, mulheres de todos os tempos e lugares possam encontrar em nosso Senhor Jesus Cristo a salvação eterna, a salvação eterna. Os apóstolos conheceram a verdade e se sacrificaram pela verdade. E o mundo hoje, mais do que nunca, precisa da verdade. Vivemos em um mundo de tantas mentiras, e um mundo de tanta ilusão, e um mundo de tantos falsos profetas, de falsas religiões, que prometem tudo para o homem, mas na verdade não são capazes de dar nada, porque só o verdadeiro Deus, caros irmãos, é que pode nos dar a vida eterna, que nos pode dar a paz eterna, que pode nos dar a felicidade eterna. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Credo. Nosso
Serve, beatos, apóstolos,
peccatis vestris, perducat vos alla vita eterna. Amém. Indulgeis absolutione et remissione peccatorum vestrum, triba vobis onipotenza et misericordia Dominus. Amém. Eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo.
Jesus, é pelo vosso amor, conversão dos pecadores, reparação pelos pecados cometidos contra o imaculado coração de Maria. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Peço-vos perdão para aqueles que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, adoro-vos profundamente. Eu ofereço o preciosíssimo corpo, sangue e alma e divindade de nosso Senhor Jesus Cristo, presente em todos os sacrários da terra, em reparação dos ultrajes, sacrilégios e indiferenças com que ele mesmo é ofendido, pelos méritos infinitos do seu Santíssimo Coração e do coração imaculado de Maria. Peço-vos a conversão dos pobres pecadores. Alma de Cristo, santificai. Corpo de Cristo, sangue de Cristo, enviai. Água do lado de Cristo, purificai. Paixão de Cristo, confortai. Ó bom Jesus, ouvi. Dentro de vossas chagas, respondei. Não permitais que eu seja de vós. Do Espírito maligno, defendei. Na hora da minha morte, chamai-me, mandai-me para vós, para que com os vossos santos vos louvem, por todos os séculos dos séculos. Amém. Eis-me aqui, ó bom e docíssimo Jesus, de joelhos e prostro em vossa presença, e vos peço e suplico com todo o fervor da minha alma, que vos digneis gravar no meu coração os mais belos sentimentos de fé, esperança e caridade, verdadeiro arrependimento dos meus pecados e firme propósito de emenda, enquanto por mim próprio considero em espírito contemplo com grande afeto e dor as vossas 5 chagas, tendo presente as palavras que já o profeta Davi une em vossa boca. Ó bom Jesus, transportar as minhas mãos e meus pés, contar a todos os meus ossos. Vós, que se pudeste mercedere que subecedes, imitantes prudete, tribus Israel. Dominus vobiscum. Oremos. Preceptes Domini sacramente, supplice exoramus. Uti decedentibus beatis apostolus tui Simone et Iuda, que proibor veneranda, genitus passione nobis propitiante ad Domino nostro Iesu Christus, Filho tu, qui teco vive terrena, e unitate Spiritus Sancti Deus, et omnia saecula saeculorum. Amém. Dominus vobiscum, Et Spiritu ite missa est. Deu graças. Benedicamus omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Dominus vobiscum, inicio Sancto Evangelii secundo Ioannem. In principio erat verbo, et verbo era cum Deo, et Deus erat verbo. Hoc erat in principio apud Deo. Omnia pensum facta sunt et sum facta est, quod facto est ipsum vita erat, et vita erat lux omni, et in lux in tenebras lucet et tenebrae non comprenderunt. Cui omni sus ad Deus, cui nomi erat Ioannis, hic veni testimonium cum testimonium per verite Deus. Ut homines crederet meum, non erat illius, sed cum testimonium per verite Deus. Erat lux vera cum illumina homini homini, veniente in mundo, mundo erat, et mundus pensum factus est, et mundus eu non conheço, e propriamente, et sui eu non receperum, quod aute receperum de eo.
sed ex natus, et verbo caritatum est, et habitatum in nobis, et vidimus gloria Dei, gloria quasi unigenta Patri, pleno gratiae et veritatis. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Salve, Rainha. Mãe de misericórdia, vida, doçura e esperança nossa, salva. A vós bradamos degredados, filhos de Eva, a vós suspiramos, gemendo, chorando neste vale de lágrimas. E a coisa de morar a nós, e esses vossos olhos misericordiosos a nós veis. Depois desses termos, carne Jesus, bendito é o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria, Rogai por nós, Santa Mãe de Deus. para que sejamos dignos da promessa de Cristo. Oremos, Deus, nosso refúgio e fortaleza. Olhai propício para o povo que a vós clama, e pela intercessão da gloriosa e imaculada Virgem Maria, Mãe de Deus, de São José, seu esposo, dos vossos bem-aventurados apóstolos São Pedro e São Paulo, e de todos os santos, ouvi misericordioso e benigno as preces que vos dirigimos para a conversão dos pecadores, para a liberdade e exaltação da Santa Madre Igreja, pelo mesmo Jesus Cristo, Senhor nosso. Amém. São